3, 1, vai. Olá, meu nome é Graham Hanke. Sou professor de neurologia na Universidade da Austrália Ocidental e neurologista no Hospital Sir Charles Gairdner, em Perth, na Austrália. O termo derrame pode ter vários significados. Pode ser usado para descrever um golpe esportivo, um toque tátil ou um golpe de sorte. Mas hoje, realmente não vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre derrame, que é um evento causado por uma perda súbita de função de uma parte específica do corpo devido a uma perda súbita de função de uma parte específica do cérebro que controla essa função corporal. E isso é mais comumente causado por uma falta de suprimento de sangue para essa parte do cérebro e menos comumente por um sangramento nessa parte do cérebro. Um ataque isquêmico transitório, ou AIT, é um mini derrame onde os sintomas de perda de função de uma parte específica do cérebro são transitórios ou breves e tendem a se resolver em poucos minutos ou horas, e geralmente quase sempre em menos de 24 horas, e nos quais não há dano cerebral residual ou lesão vascular em qualquer exame cerebral. Agora, o derrame é importante por 3 razões principais. Primeiramente, é muito comum. O derrame afeta cerca de 2 em cada 1.000 pessoas a cada ano, e os ataques isquêmicos transitórios, ou AITs, afetam cerca de 1 em cada 1.000 pessoas a cada ano. Como resultado, cerca de 1 em cada 6 de nós terá um derrame em algum momento de nossas vidas. Em segundo lugar, o derrame é importante porque é fatal em cerca de 1/5 a 1/4 das pessoas e em metade dos sobreviventes é incapacitante. Em terceiro lugar, o derrame é importante porque é evitável em quase 80 a 90% de todos os casos se pudermos reconhecer e modificar a causa subjacente ou condições ou fatores de risco que aumentam nosso risco de derrame. Existem 2 tipos principais de derrame. O menos comum, em cerca de 1/5 das pessoas, é um sangramento no cérebro devido a um vaso sanguíneo rompido no cérebro. E isso é mais comumente devido à exposição prolongada à pressão alta ao longo de nossas vidas, porque a pressão alta pode danificar os pequenos vasos sanguíneos no cérebro e torná-los fracos e propensos a romper. Outra causa cada vez mais comum de sangramento no cérebro em nossa comunidade é a exposição ao álcool e outras drogas, como anfetaminas e também alguns dos compostos em medicamentos para tosse e resfriado, que podem aumentar nossa pressão arterial. Mas a principal causa de derrame é um vaso sanguíneo bloqueado no cérebro, causando o que é chamado de derrame isquêmico, onde há falta de suprimento de sangue. E as causas mais comuns de um derrame isquêmico são embolia ou desprendimento de um coágulo sanguíneo do coração, que pode estar doente por um batimento cardíaco irregular chamado fibrilação atrial ou um ataque cardíaco anterior. A outra causa comum de derrame isquêmico, onde há falta de suprimento de sangue para a parte do cérebro, é a embolia de coágulos que se formam nas artérias no peito, no pescoço e no cérebro que fornecem sangue ao cérebro. E a doença dos vasos sanguíneos mais comum é o endurecimento das artérias, ou aterosclerose, também chamado de ateroma. Então, como podemos reduzir nosso risco de derrame? A primeira coisa é ser capaz de avaliá-lo e precisamos saber se temos fatores de risco para derrame. O fator de risco mais comum para derrame é a pressão alta. Esta é a causa de cerca de 1 em cada 3 derrames. Todos nós temos uma pressão arterial e a pressão arterial média é de cerca de 120 milímetros de mercúrio sistólica e 80 milímetros de mercúrio diastólica. Para cada aumento de 10 milímetros na pressão arterial sistólica e 5 milímetros na pressão arterial diastólica, o risco de derrame aumenta em cerca de 20 a 30%.
Portanto, se pudermos reduzir nossa pressão arterial em apenas 10 sistólica e 5 diastólica, poderíamos reduzir nosso risco de derrame em cerca de 30%. As maneiras de reduzir nossa pressão arterial são não adicionar sal à nossa dieta, comer alimentos com baixo teor de sal, reduzir o consumo de álcool e também alterar nosso estilo de vida em termos de aumentar a atividade física e reduzir nosso peso corporal para um peso corporal ideal, para que não estejamos acima do peso ou obesos. Também é ideal se pudermos nos esforçar para reduzir os estresses psicossociais em nossa vida, que também podem aumentar a pressão arterial, mas isso pode ser mais fácil falar do que fazer. O segundo maior fator de risco para derrame é o tabagismo. O terceiro é um aumento de gorduras no nosso sangue e o mais conhecido deles é o colesterol. E podemos reduzir os níveis de colesterol no nosso sangue, reduzindo o teor de gordura saturada na nossa dieta, o teor de gordura transsaturada e a ingestão calórica na nossa dieta, além de aumentar nossa atividade física e manter um peso corporal ideal, se possível. O quarto maior fator de risco é o diabetes, que está inerentemente associado ao excesso de peso e ao consumo de gorduras na dieta. O quinto principal fator de risco é a fibrilação atrial, ou um batimento cardíaco irregular que é cada vez mais comum e agora provavelmente a causa mais comum de derrame. E isso é causado por pressão alta que danifica o coração ou artérias bloqueadas no coração por ateroma. Os outros principais fatores de risco para derrame são o excesso de álcool e o estresse psicossocial. Estes são todos fatores de risco modificáveis. Existem alguns fatores de risco adicionais para derrame que, infelizmente, não são modificáveis. Eles são nossa idade, nosso sexo, nossa raça e grupo étnico e também nossa composição genética. E assim, um histórico familiar de um derrame ou ataque cardíaco anterior em membros da nossa família é um indicador de que podemos ser geneticamente predispostos à pressão alta ou colesterol alto ou a um alto risco de derrame. Portanto, o primeiro passo para reduzir nosso risco de derrame é estar ciente de qual é o nosso risco de derrame. E, felizmente, o Stroke Riscometer nos permite acessar essas informações de uma maneira amigável e facilmente acessível. O Stroke Riscometer nos permite inserir nossos fatores de risco não modificáveis, como nossa idade e sexo, raça e grupo étnico, e também nosso histórico familiar de derrame. E também nos permite inserir nossos fatores de risco de estilo de vida modificáveis, conhecidos para derrame, como se fumamos, qual é o nosso consumo de álcool e também se temos estresses em nossas vidas. Existem alguns fatores adicionais que o Riscometer perguntará, e isso é nossa pressão arterial e talvez também nosso colesterol, histórico de diabetes e glicose em jejum. Pode ser necessário consultar seu clínico geral para obter medidas de sua pressão arterial, colesterol, glicose em jejum e hemoglobina A1C, que são marcadores de diabetes ou risco de diabetes. O Stroke Riscometer nos permite calcular nosso risco absoluto de ter um derrame nos próximos 5 anos e 10 anos, a partir desses fatores de risco conhecidos. Ele também produzirá uma estimativa do risco relativo de derrame em comparação com alguém da mesma idade e sexo que nós. A característica adicional do Stroke Riscometer não é apenas que ele calcula o risco absoluto e relativo de derrame para nós, mas também nos permite gerenciar nosso risco e ver como podemos alterar nosso risco alterando nossos comportamentos de fatores de risco de estilo de vida. Então, há 2 componentes nisso. Tendo avaliado o nosso risco, cabe a nós implementar mudanças em nosso estilo de vida e reduzir o sal em nossa dieta, o consumo de álcool, obter um programa regular de exercícios, alcançar um peso corporal ideal e minimizar exposições a outras drogas, como anfetaminas e medicamentos para tosse e resfriado.
O importante, em última análise, é então monitorar nosso risco e ser reavaliado, assim como faríamos com o nosso carro. Se quisermos que nosso carro tenha longevidade, levaremos nosso carro a um mecânico a cada 6 ou 12 meses para ser avaliado e revisado. Devemos fazer o mesmo com nossos corpos e nos consultar com nosso clínico geral a cada 6 ou 12 meses, conforme necessário, para avaliar nossos fatores de risco, verificar nossa pressão arterial, nosso colesterol, nosso açúcar no sangue e hemoglobina A1C, e também fazer um ECG para verificar a fibrilação atrial. Podemos então reinserir essas variáveis no medidor de risco e ver se houve uma redução no risco com as modificações em nosso comportamento. Obrigado.